Yeah. Imagina ganhar o Mr. Olímpia 4 vezes seguidas e depois sumir do mapa como uma avalanche de polêmicas e acusações bombásticas. Hoje a gente vai falar de Jeremy Buendia, o cara que dominou tudo, caiu feio e tentou voltar com sangue nos olhos. Então, galera, já mete o dedo no like, se inscreve no canal Balonatic, ativa o sininho e fica comigo, porque essa história aqui vai explodir tua mente. Vamos descobrir como um atleta fenomenal conseguiu jogar tudo pro alto e se ele ainda tem chance de recuperar a glória. Jeremy Buendia nasceu em 1990 na Califórnia e desde cedo o destino já mostrava que ele não seria um cara comum. O pai dele era fisiculturista nos anos 70 e aquelas revistas antigas de musculação eram praticamente os livros de cabeceira do pequeno Jeremy. Mas o que pouca gente sabe é que o primeiro amor dele não foi o fisiculturismo. Jeremy era viciado em futebol americano e sonhava em se tornar um astro dos gramados. Treinava como um animal, dormia abraçado com a bola e vivia respirando o esporte. Você consegue imaginar como deve ter sido devastador quando, aos 17 anos, uma lesão destruiu completamente esse sonho? Jeremy sofreu uma ruptura no ligamento do joelho que acabou com qualquer chance de carreira profissional no futebol americano. E agora, o que fazer quando seu sonho é arrancado de você dessa forma? A maioria das pessoas simplesmente desistiria e seguiria outro caminho, mas Jeremy não era como a maioria das pessoas. Em vez de chorar pelo sonho perdido, ele canalizou toda aquela frustração, raiva, determinação para as barras e anilhas. O que começou como uma reabilitação física rapidamente se transformou em obsessão. Jeremy descobriu que tinha genética privilegiada para o fisiculturismo e isso mudou tudo. Com apenas 17 anos, enquanto a maioria dos adolescentes estavam preocupada com festas e namoros, Jeremy já estava obcecado em se transformar num monstro. Acordava às 4:30 da manhã para treinar antes da escola. Seguia dietas rigorosas que nenhum adolescente normal aguentaria e estudava cada detalhe sobre musculação. Você já sentiu aquela sensação que nasceu para fazer algo? Foi exatamente isso que Jeremy sentiu quando viu seus músculos respondendo de forma absurda aos treinos. Era como se seu corpo tivesse sido projetado para aquilo. Mas o que ninguém imaginava é que aquele garoto determinado se tornaria uma das maiores lendas da categoria Men's Physique. Galera, a categoria queridinha dos brasileiros. A categoria Men's Physique, quem começou com ela aqui no Brasil, todo mundo conhece, né? O Felipe Franco. E talvez a gente faça até um vídeo dele aqui. O que você acha? Comenta aqui se a gente faz um vídeo sobre o Felipe Franco, um dos pioneiros atletas da categoria Men's Physique. Coloca aqui nos comentários se você acha que o canal deve fazer esse vídeo. Galera, voltando ao Jeremy, também foi um dos casos mais polêmicos do esporte. 2008, Jeremy Buendia tem apenas 18 anos quando decide competir pela primeira vez. Sem patrocínios, sem coach famoso, sem nada. Apenas um moleque com um sonho e uma determinação absurda.
E sabe o que aconteceu? Ele arrasou, mano. Não demorou muito para que todos percebessem que estavam diante de um fenômeno. A combinação de genética privilegiada, disciplina militar e conhecimento técnico fez Jeremy se destacar rapidamente. Em 2013, ele conseguiu o que todo fisiculturista sonha: o cartão profissional da IFBB. Agora não era mais brincadeira. Jeremy estava entre os grandes, competindo contra os melhores do mundo. A maioria levava anos para se adaptar a esse novo nível, mas Jeremy, ele estava apenas começando. E aí vem 2014, o palco do Mr. Olympia Men's Physique, a maior competição do mundo. Atletas que treinavam a vida inteira para chegar ali. E quem leva o título? Jeremy Buendia. Com apenas 24 anos, ele se torna o campeão da categoria mais disputada do momento. Você consegue imaginar a explosão de emoção? Anos de sacrifícios, dieta insana, treino até a exaustão, tudo valendo a pena naquele momento. Jeremy chorou como uma criança no palco. Era o topo do mundo. Mas ele não estava satisfeito. 2015, campeão de novo. 2016, tricampeão. 2017, tetracampeão. Dali, deu até um Dali Romário. Tetra, é tetra, galera. I visualized this, man. I visualized this, and I put a lot of prayer into this last few weeks, man. And you know that nobody outworks me. Four-time Olympic champion, Jeremy Buendia. Tetracampeão consecutivo do Mr. Olympia Men's Physique. Ninguém na história da categoria conseguiu algo assim. Jeremy Buendia não era apenas um atleta, ele era uma lenda viva do esporte. O shape dele era simplesmente de outro planeta. Cintura finíssima, amarrada, que parecia impossível para um homem adulto. Costas em V, que pareciam duas asas se abrindo, ombros arredondados como bolas de basquete e uma simetria que fazia os juízes babarem. A pose característica dele, devastadora. Quando Jeremy abria aquele sorriso confiante e mostrava aquela estrutura absurda, os adversários já sabiam que estavam competindo pelo segundo lugar. Nos bastidores, a rotina dele era insana. Acordava às 4 horas da manhã para o primeiro cardio em jejum. Depois, 6 refeições meticulosamente pesadas ao longo do dia. Treinos brutais 2 vezes ao dia. Suplementação avançada que custava mais que o aluguel da maioria das pessoas. A dieta? Um pesadelo para qualquer pessoa normal. 300 gramas de proteína por dia, carboidratos cronometrados apenas em torno dos treinos e 0 de açúcar ou alimentos processados por meses antes das competições. Enquanto você comia aquela pizza de domingo, Jeremy estava mastigando seu frango sem sal pela 1000ª vez naquele mês. Os treinos surreais. Jerry não treinava até a falha, ele treinava até a falha e depois fazia mais 5 repetições forçadas. Séries drop que pareciam não ter fim, super séries que faziam atletas experientes vomitarem. Uma intensidade que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiam acompanhar. Ele estava no auge, contratos milionários,
com as maiores marcas de suplementos, fãs em todo o mundo, uma fortuna acumulada antes dos 30. Jeremy Buendia era o rosto do Men's Physique mundial. Mas você sabe o que dizem, quanto maior a altura, maior o tombo. E o tombo de Jeremy seria épico. 2019, o mundo do fisiculturismo para com uma notícia bombástica. A ex-namorada de Jeremy Buendia o acusa publicamente de agressão física. As redes sociais explodem quando ela posta fotos com hematomas, prints de conversas perturbadoras e relatos detalhados de episódios de violência. A internet inteira cai em cima do tetracampeão do Olímpia, mas a coisa fica ainda pior quando outras ex-namoradas começaram a surgir com histórias semelhantes. De repente, o ídolo de milhões estava sendo pintado como um monstro fora dos palcos também. O youtuber Kenny Cole, conhecido por expor o lado obscuro do fisiculturismo, fez um vídeo devastador reunindo todas as acusações contra Jeremy. O vídeo viralizou e atingiu milhões de visualizações em poucos dias. A resposta de Jeremy, primeiro, silêncio total. Depois de um comunicado onde ele negava as agressões físicas, mas admitia ter problemas de controle emocional e explosões de raiva. Ele alegou que as fotos estavam fora de contexto e que estava sendo injustamente cancelado. Você já viu alguém perder tudo em questão de dias? Foi exatamente o que aconteceu. Os patrocinadores começaram a abandonar o navio. As academias cancelaram seus workshops. As redes sociais se tornaram um inferno de ataques diários. Jeremy entrou com um processo por difamação contra Kenny Cole, alegando que o youtuber estava destruindo sua reputação com informações falsas. O processo se arrastou por meses, gerando ainda mais polêmica e dividindo a comunidade do fisiculturismo. Enquanto isso, nos bastidores, Jeremy enfrentava uma batalha ainda maior: a depressão. Amigos próximos revelaram que ele chegou a pensar em desistir de tudo. O tetracampeão mundial, que antes era visto como um deus nos palcos, agora mal conseguia sair de casa sem ser hostilizado. A queda foi tão brutal que muitos acreditavam que nunca mais veríamos Jeremy Buendia em um palco de competição. Ele havia se tornado um pária no mundo que antes o idolatrava. Você já se perguntou como é perder tudo que construiu em uma vida inteira? Como é acordar um dia e ver seu nome associado a coisas horríveis nas manchetes? Jeremy estava vivendo esse pesadelo em tempo real. Mas será que essa era realmente a última página da história de Jeremy Buendia? Ou ele ainda teria forças para tentar uma das maiores voltas por cima da história do esporte? Por 4 longos anos, Jeremy Buendia simplesmente desapareceu dos palcos. Nada de competições, nada de exibições, nada de Olímpia. O homem que antes era onipresente no mundo do fisiculturismo agora era apenas uma lembrança, e para muitos, uma lembrança amarga. Nos bastidores, porém, algo estava acontecendo. Galera, ali estava acontecendo algo. O Jeremy nunca deixou de treinar.
Nunca! Mesmo nos dias mais sombrios, quando parecia que o mundo inteiro estava contra ele, Jeremy continuava levantando peso como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. O treino era a única constante em uma vida que havia sido completamente virada de cabeça para baixo, enquanto perdia contratos, amigos e respeito. Jeremy se agarrava às barras e anilhas como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Então, em 2023, o impensável acontece. Jeremy anuncia seu retorno ao Mr. Olympia Men's Physique. A internet explode com a notícia. Seria possível? Depois de todo o escândalo, depois de todo o cancelamento, depois de 4 anos fora dos palcos? Os meses que antecederam a competição foram de uma preparação insana. Jeremy se isolou completamente. Treinos de 3 horas por dia, dieta mais rigorosa do que nunca, cardio em níveis que fariam atletas olímpicos tremerem. Sua rotina era brutal. Acordava às 3h30 da manhã para o primeiro cardio em jejum, 45 minutos na esteira em intensidade moderada. Primeira refeição às 4h30, apenas claras de ovo e aveia. Às 7h, treino de pesos com intensidade máxima, mais 5 refeições ao longo do dia, todas pesadas a grama. Segundo treino às 18 horas, seguido de mais 30 minutos de cardio. Suplementação avançada a cada 3 horas. Você consegue imaginar a pressão? Não era apenas uma competição, era uma redenção. Jeremy sabia que estava sendo observado por milhões de olhos críticos. Um erro sequer e seria o fim definitivo. Finalmente chega o grande dia, o retorno de Jeremy Buendia ao palco do Mr. Olympia 2023. A plateia ferve quando ele é anunciado. Alguns aplaudem, outros vaiam. A tensão é palpável. E como foi o resultado? Jeremy ficou em 8º lugar. Depois de 4 títulos consecutivos, o retorno foi marcado por uma colocação que para muitos foi decepcionante. Mas a história não termina aí. A comunidade do fisiculturismo explodiu em debates. Muitos especialistas e fãs afirmaram que Jeremy foi injustamente prejudicado pelos juízes, que seu físico estava entre os top 3, mas que o seu histórico de polêmicas pesou mais na avaliação do que seu shape. Vídeos comparando Jeremy com os atletas que ficaram à sua frente viralizaram, mostrando que em muitos aspectos o ex-campeão ainda tinha um dos melhores físicos da categoria. A controvérsia foi gigantesca. Jeremy saiu do palco de cabeça erguida, mas por dentro estava devastado. 4 anos de preparação, sacrifício extremo, batalha mental diária, para terminar em 8º lugar. Era como se o universo estivesse dizendo: seu tempo acabou. Mas será que Jeremy Buendia aceitaria esse veredito? Ou essa derrota seria apenas combustível para uma vingança ainda maior nos palcos? Hoje, Jeremy Buendia é um homem transformado. E não estou falando apenas do físico. Casado com a modelo fitness Anastácia, ele se tornou pai em 2021, algo que, segundo suas próprias palavras, mudou
completamente minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Enquanto muitos esperavam que ele desaparecesse após a decepção do Olímpia de 2023, Jeremy fez exatamente o oposto. Ele criou sua própria empresa de coaching e suplementos, a Buendia Athletics, que rapidamente se tornou um sucesso entre atletas amadores e profissionais. Nos bastidores, Jeremy revolucionou sua abordagem ao treinamento e à saúde mental. Antes obcecado apenas com resultados estéticos, hoje ele fala abertamente sobre a importância do equilíbrio da saúde a longo prazo. Eu treinava como um psicopata, confessou em uma entrevista recente. Não me importava com lesões, não me importava com minha saúde mental, não me importava com nada, além de ser o melhor a qualquer custo. E isso quase me destruiu completamente. Hoje, seu treino continua intenso, mas muito mais inteligente. Sessões de 90 minutos no máximo, com foco em técnica perfeita em vez de pesos absurdos. Incorporou yoga e meditação à sua rotina, algo que o Jeremy de 2017 teria ridicularizado. A dieta também mudou drasticamente. Em vez das restrições extremas de antes, Jeremy adotou uma abordagem mais flexível. Ainda consome cerca de 250 gramas de proteína diariamente, mas agora inclui uma variedade muito maior de alimentos. 80% de minha alimentação é limpa e 20% é o que me mantém são mentalmente, ele explica. Mas talvez a maior mudança tenha sido da sua mentalidade. Jeremy passou por terapia intensiva para controlar seus problemas de raiva e impulsividade. Eu era uma bomba relógio ambulante, ele admite. Qualquer coisa podia me fazer explodir. Hoje aprendi a processar minhas emoções de forma saudável. Nas redes sociais, Jeremy não esconde mais suas vulnerabilidades. Fala abertamente sobre os seus erros do passado, sobre saúde mental, sobre os perigos do uso irresponsável de esteroides, temas que eram tabu para ele anteriormente. E o mais impressionante, Jeremy está treinando pesado novamente. Vídeos recentes mostram que ele está em uma forma absurda, possivelmente melhor que em 2023. Os rumores sobre um possível retorno ao Olímpia 2025 já começaram a circular. Você já viu alguém que caiu tão fundo conseguir se reinventar dessa forma? Jeremy Buendia está provando que por mais escuro que seja a noite, sempre existe possibilidade de um novo amanhecer. Mas a grande pergunta permanece: será que o mundo do fisiculturismo está pronto para dar uma segunda chance a Jeremy Buendia? Ou as pontes que foram queimadas jamais poderão ser reconstruídas? Comenta aqui embaixo se ele tem mais uma chance, pessoal. Comenta aí. Quando olhamos para a trajetória de Jeremy Buendia, o que realmente fica? Um legado contraditório que mistura glória e vergonha, inspiração e decepção, vitórias monumentais e derrotas devastadoras. Nos palcos, seu impacto é inegável. Jeremy revolucionou a categoria Men's Physique. Antes dele, a categoria era vista como um fisiculturismo light. Depois dele, tornou-se uma das mais disputadas e respeitadas do esporte.
aquela combinação de cintura fina, amarrada, com ombros largos e costas em V, se tornou o padrão ouro que todos os competidores passaram a buscar. Jeremy não apenas venceu 4 vezes, ele redefiniu o que significava ser um campeão na categoria. Tecnicamente, sua contribuição foi gigantesca. Jeremy foi o primeiro em técnicas de treino específicas para a categoria, focando na ilusão visual de ombros largos e cintura fina, em vez da busca cega por massa muscular. Sua abordagem para o desenvolvimento dos deltoides laterais é estudada e copiada até hoje, mas o legado de Jeremy vai muito além dos palcos. Ele se tornou um símbolo de como o talento extraordinário e o trabalho duro podem ser desperdiçados quando não há equilíbrio emocional e maturidade. Jeremy é a prova viva de que cair, mesmo cair feio, não impede ninguém de levantar novamente. Sua história é um lembrete poderoso de que nossas piores decisões não precisam definir nosso futuro para sempre. Você já parou para pensar em quantas vezes na vida precisamos nos reinventar? Quantas vezes precisamos engolir o orgulho, admitir nossos erros e começar do zero? Jeremy Buendia está vivendo esse processo diante dos olhos do mundo inteiro. O shape pode mudar, os títulos passam, as polêmicas eventualmente são esquecidas, mas a capacidade de se reconstruir após a destruição, isso sim é o verdadeiro teste de caráter. Jeremy Buendia, tetracampeão do Mr. Olímpia, figura controversa, pai de família, empresário e talvez o maior exemplo de que no fisiculturismo, assim como na vida, as melhores batalhas não são contra os adversários, mas contra nós mesmos. E aí, galera, será que Jeremy ainda tem gasolina para buscar o 5º Olímpia? Ou o auge ficou lá atrás? Será que ele merece uma segunda chance ou deveria permanecer como um capítulo encerrado na história do esporte? Comenta aqui embaixo o que você acha. Essa história te inspirou de alguma forma? Você já passou por alguma situação onde precisou se reconstruir depois de uma queda? Galera, se você curtiu essa história real e impactante, já se inscreve no canal Balonatic. Isso aí, galera, ajuda a gente demais, motiva a gente a vir aqui, fazer mais vídeos como esse, inspirar vocês, conhecer a história, pra galera agora que tá começando, não conhece, vir aqui estudar, motivar, entendeu? Isso é bom pra gente, então ajuda a gente a crescer esse canal aí. Ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, é Charles Xavier _7, para ver os bastidores e os próximos vídeos insanos que estão por vir. Na próxima semana, vamos trazer uma história de outro monstro de fisiculturismo que teve uma queda ainda mais dramática. Quer adivinhar quem é? Deixa sua aposta aqui nos comentários. Ele parecia um burrinho lá do Ursinho Puff. Quem aí lembra? Aqui é o Charles Xavier e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos pra cima. Um abraço.